Vamos falar sobre a anemia falciforme. Nesse primeiro slide, temos os tópicos da apresentação, que foi dividida em introdução, origem, o que é anemia falciforme, o traço falciforme, o perfil demográfico, as manifestações clínicas, o diagnóstico laboratorial, a profilaxia, o tratamento e o Programa Nacional de Triagem Neonatal. Vou introduzir o assunto para ficar melhor o entendimento. O sangue, ele apresenta 3 tipos de células: as hemácias, os glóbulos brancos e as plaquetas. Dentro dessas hemácias, existe uma proteína chamada hemoglobina. É ela que transporta o oxigênio do ar que respiramos para o corpo e ela também é responsável pela cor do sangue. A partir disso, vamos falar da herança genética, onde recebemos metade das características do pai e outra metade da mãe. Essas características são contidas nos genes, no DNA. A hemoglobina predominante que produzimos é a A. Já na anemia falciforme, a hemoglobina produzida é chamada S, ou seja, se recebe um gene do pai e outro da mãe que produz essa hemoglobina S, passa a ser SS, que é o padrão genético da anemia falciforme. A doença falciforme, ela teve origem na África e ela chegou no continente americano em função do tráfico de pessoas negras escravizadas durante o período colonial. Hoje em dia, mais da metade da população brasileira apresenta traços de afrodescendência, o que faz dessa doença a enfermidade hereditária mais comum do Brasil. Mas o que é anemia falciforme? Ela trata-se de uma doença genética que ocorre pela mutação do cromossomo 11, o qual resulta na substituição do ácido glutâmico pela valina, na posição 6 da extremidade N-terminal na cadeia beta da globina, que dá origem à hemoglobina S. Então, os eritrócitos, cujo conteúdo predominante é a hemoglobina S, assumem, em condições de hipóxia, a forma semelhante à de uma foice. Daí o nome falciforme, decorrente da polimerização da hemoglobina S. E essas hemácias com forma de foice, elas acabam não circulando corretamente, obstruindo, então, o fluxo sanguíneo e fazendo com que o organismo não seja oxigenado corretamente, que acarreta na má circulação e dores, por exemplo. Nessa ilustração, temos o glóbulo vermelho normal, que apresenta hemoglobina normal, e também o glóbulo vermelho falciforme, que apresenta moléculas de hemoglobinas anormais. Aqui, o traço falciforme. Ele ocorre quando uma pessoa recebe diferentes genes dos pais, um para hemoglobina A e outro para hemoglobina S, assim apresentando apenas o traço falciforme, mas não apresenta a doença. Caso essa pessoa com o traço tenha um filho com outra pessoa que também tem esse traço, a prole pode resultar em uma criança com anemia falciforme SS. Aqui nessa ilustração, temos ambos os pais com o traço falciforme. Eles geraram uma criança sem a doença, uma criança com a doença anemia falciforme e 2 crianças com o traço falciforme. Então, aqui a gente tem o perfil demográfico da doença falciforme, que é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como um grave problema da saúde pública mundial, em função do impacto na morbimortalidade da população afetada. Por esse motivo, na década de 90, no Brasil, começaram a surgir as primeiras ações governamentais no intuito de reconhecer a importância dessa doença na população. Então, com base nos dados produzidos pelo Programa Nacional de Triagem Neonatal, a gente sabe que a cada 1.000 crianças nascidas vivas no nosso país, uma delas, pelo menos, tem a doença falciforme. E estima-se o nascimento de cerca de 3.000 crianças por ano com a doença falciforme e de 180.000 com o traço falciforme. Aqui a gente tem, então, os sintomas da doença. Os sinais mais comuns, que são a anemia, as crises de dor, infecções recorrentes e icterícia. Também pode acontecer sequestro esplênico, síndrome torácica aguda, acidente vascular cerebral, priapismo, crise aplástica, úlceras de perna, osteonecrose ou necrose avascular. Também são encontradas dores no corpo, palidez, fadiga, problemas neurológicos, acometimento dos rins, fígado e coração. Esses sintomas, eles costumam aparecer logo após alguns meses de vida da criança, assim como também as dores nos ossos, no tórax e outras partes do corpo. Algumas pessoas têm sintomas leves e outras têm sintomas mais graves, podendo levar até mesmo à morte. Já a profilaxia dessa doença consiste no diagnóstico neonatal seguido de orientação em programa de educação familiar, no intuito de regular o acompanhamento ambulatorial. Além disso, é feito também a profilaxia medicamentosa com o uso da penicilina e é muito importante a vacinação contra pneumococos e HIV nas idades apropriadas. Além disso, a identificação precoce e o manejo apropriado dos episódios febris é importante por causa dos potenciais eventos sépticos. Assim que o diagnóstico é feito precocemente, é muito importante que inicie o tratamento também, porque o tratamento precoce altera o curso evolutivo da doença e reduz óbitos, aumentando assim o tempo de vida e melhorando também a qualidade de vida dessa pessoa.
Esse tratamento ele pode ser feito a partir de medicamentos para infecções, vacinas, transfusões de sangue para evitar acidentes vasculares cerebrais e ácido fólico, que é uma vitamina que ajuda as pessoas com doença falciforme a produzir os glóbulos vermelhos que não possuem. Aqui a gente tem, então, a importância do exame conhecido como teste do pezinho, que deve ser realizado na primeira semana de vida da criança, e ele é promovido pelo Programa Nacional de Triagem Neonatal, no intuito de diagnosticar precocemente e auxiliar no tratamento. Além disso, também ele faz o acompanhamento dessas crianças diagnosticadas com a doença e oferece informação e aconselhamento.